Boa noite a todos. É com imensa alegria que abrimos esta sessão de encerramento das atividades de 2016 da Universidade Livre e da Academia Mineira de Letras. Meu nome é Rogério Faria Tavares e, por designação da presidente desta casa, Elizabeth Renault, organizei os eventos que tiveram lugar entre agosto e dezembro. Foram momentos de muita riqueza intelectual e, felizmente, todos eles foram registrados pelo nosso colega Guto e passarão a integrar o acervo audiovisual desta casa, se transformando em documentos para consulta pública. Então, todas as conferências que tiveram lugar aqui entre agosto e dezembro foram gravadas, estarão à disposição do público em breve para consulta, enfim, para reflexão. Também as conferências que aqui tiveram lugar serão publicadas na revista da Academia Mineira de Letras, que circula publicamente pela cidade e pelo país. Nesta sessão de encerramento, eu queria fazer um agradecimento especial à presidente Elizabeth Renault pela confiança em mim depositada. Queria fazer um agradecimento muito importante à espectadora deste programa, que não faltou a uma só sessão desde agosto. Para ela, eu peço uma salva de palmas, Nilene Feijó. Muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio, pela sua companhia sempre tão agradável. Muito obrigado, Nilene. Esta é uma casa aberta para a cidade. Esta é a razão de ser desta casa. Registro com muita alegria a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desembargador Aloysio Alberto da Cruz Quintão, a presença da presidente da Academia Feminina Mineira de Letras, a senhora Helene Paulini, que nos honra com a sua presença. Queria registrar também a presença dos acadêmicos Olavo Celso Romano, Aloysio Teixeira Garcia, Amilcar Viana Martins, dos professores Nazaré Fonseca, Antônio Marcos Nome, que aqui nos honram muito e nos distinguem muito com as suas presenças. Sem mais delongas, eu queria chamar o professor Caio César Boschi para tomar assento à mesa. Para saudar o professor Caio Boschi, para recebê-lo nesta casa, falará agora da tribuna da Academia Mineira de Letras o nosso confrade, historiador, presidente do Instituto Cultural Amilcar Martins. Amilcar Martins. Amilcar Martins Filho, claro. Vou pegar o microfone aqui. Rogério Faria Tavares, que tem feito um esplêndido trabalho de organização de todas essas palestras, essas conferências da academia, e já deixo aqui os meus cumprimentos a ele por esse magnífico trabalho. E ele me pegou de surpresa, me solicitando, por generosidade e por descuido, que eu que recebesse o nosso professor Caio Boschi, em nome de todos os nossos confrades e confreiras da Academia Mineira de Letras, que nos fará uma bela palestra, certamente belíssima, importantíssima palestra, sobre Sérgio Buarque de Holanda, especificamente sobre o livro Raízes do Brasil. Eu quero dizer que é um privilégio poder estar aqui hoje, cumprindo esse convite, essa determinação dos meus colegas da academia, e quero dizer que é uma tarefa, ao mesmo tempo, muito fácil e muito difícil. Ela é fácil por várias razões que eu vou expor em seguida, e muito difícil, porque, para que todos tenham ideia, só o currículo Lattes do professor Caio Boschi são 44 páginas
e não é cheio de abobrinha, não. É de conteúdo de grande importância. É uma história de vida, é um historiador de ofício, um grande professor, um grande escritor de história e que tem passagem pela vida acadêmica do Brasil e do exterior e sobretudo, na Europa, na França e, sobretudo, em Portugal. O Caio é parte brasileiro, parte italiano e parte português, com muito orgulho. Então, eu queria dizer que é difícil, por essa razão, é difícil resumir, sintetizar tudo que o professor Caio Boschi já fez. E, por outro lado, é muito fácil falar de um amigo muito querido, que, como podem ver, é ainda jovem, que chegou a ser meu professor no curso de História. Em parte pela sua precocidade, em parte pelo meu atraso. Né? Então, assim, eu já era velho para ser estudante e ele, um jovem professor, que chegou, eu cheguei a ser aluno dele e depois colegas na universidade e amigos fraternos há muitos e muitos anos. Mas, para ser breve, o professor Caio Boschi é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, quando ele escreveu um trabalho que marcou época da história social brasileira, que é um trabalho sobre as irmandades religiosas de Minas colonial. É um trabalho extremamente conhecido e que se desdobrou em vários artigos e que a paixão dele, uma das paixões do professor Caio é exatamente a história colonial brasileira e, particularmente, a história colonial de Minas Gerais. O professor Caio Boschi foi professor titular de História no Departamento de História da UFMG, professor titular no Departamento de História da PUC, Minas, e diretor de um centro de pesquisas e estudos históricos da PUC. Ele tem um pós-doutorado em História em Portugal e já foi professor convidado em várias universidades, sobretudo de Portugal, na Universidade do Porto, na Universidade de Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, em outras universidades, também na França, enfim, e que tem uma longa trajetória. Já foi professor convidado em várias universidades brasileiras também, e que tem uma vida acadêmica de uma fertilidade que nos impressiona a todos. A quantidade, os trabalhos publicados pelo professor Caio Boschi em revistas acadêmicas se contam literalmente às dezenas, e aos quais se somam capítulos de livros sobre história do Brasil, que é a sua grande especialização, História do Brasil, História Colonial de Minas Gerais. Ele tem uma formação específica também em História da Arte, em Metodologia de Pesquisa Histórica, enfim. É um homem de uma formação muito, muito ampla e que seria difícil falar sobre todas essas facetas é um verdadeiro homem renascentista. O professor Caio Boschi, não quero me alongar muito, porque ele que é o conferencista, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que particularmente me fascina e me comove, que é um trabalho ao qual o professor Caio tem se dedicado há vários anos. Em primeiro lugar, eu devo dizer que ninguém, e isso eu posso afirmar com absoluta segurança, ninguém conhece melhor dados, nos arquivos, informações nos arquivos portugueses sobre o Brasil, e especialmente sobre Minas Gerais, do que o professor Caio Boschi. Tem
mais de 20 anos em que ele trabalha, dando continuidade exatamente àquele trabalho de Van Hagen, né, de tantos outros grandes especialistas em história do Brasil. O professor Caio Boschi conhece, e esse é um trabalho de uma generosidade fantástica, porque é um trabalho seguinte, de estudar e indicar, publicar informações para os pesquisadores sobre história de Minas nos arquivos portugueses, em vários arquivos portugueses, não apenas no arquivo Tramarino, mas eu diria talvez em todos os arquivos portugueses. O professor Caio Boschi publicou vários livros exatamente sobre as fontes primárias, sobre a história de Minas nos arquivos de Portugal. Esse é um trabalho de um desprendimento, de uma generosidade. Ele está trabalhando para viabilizar, para facilitar o trabalho de pesquisa de outros pesquisadores. Né? E ele é um dos principais responsáveis pela formação de um grande conjunto de especialistas em história de Minas que nós temos hoje, sobretudo no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor Caio Boschi, ou como orientador de tese, ou como, enfim, de diferentes maneiras. O professor Caio Boschi tem nos deixado esse legado. Ele trabalhou, por exemplo, no projeto Resgate, que foi um projeto do governo brasileiro, exatamente de resgatar para o Brasil essas fontes da história do Brasil no exterior. Ele, não quero me estender muito, ele é membro de várias comissões acadêmicas, ele já trabalhou em diferentes órgãos acadêmicos, é membro de vários conselhos editoriais de diversas revistas acadêmicas e de revistas de divulgação. Por exemplo, um trabalho notável, ele com um grupo de colegas, entre os quais o nosso professor Zé Murilo de Carvalho, ele fez parte de um grupo brilhante que deu origem à revista de História da Biblioteca Nacional, que hoje, infelizmente, se encontra num momento de dificuldade, de alguma decadência, mas no período que eles participaram desse trabalho, a revista de História da Biblioteca Nacional era uma referência de divulgação sobre a história do Brasil, um trabalho absolutamente formidável. Por tudo isso, eu queria dizer que eu posso antecipar a experiência que todos nós vamos ter essa noite, pela excelência do seu trabalho, e é uma característica muito clara do trabalho do professor Boschi, que é exatamente uma característica de quem é historiador de ofício, que é ser meticuloso, ser rigoroso na pesquisa, na informação, e que o professor Caio faz isso com tanta desenvoltura, com tanta qualidade, o trabalho que ele faz. Com muito prazer, meu querido amigo Caio Boschi, que em nome dos colegas da Academia Mineira de Letras, nós os recebemos aqui nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Amilcar Martins Filho, pela sua bela oração sobre o professor Caio Boschi. Vamos agora ouvir o professor Caio Boschi. A palavra é sua, professor. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Os agradecimentos iniciais, sem nenhuma hierarquização, obviamente se deve a esta casa referencial para todos nós mineiros, mas não apenas mineiros, a esta academia. E eu me permito, então, na pessoa da senhora presidente, professora Elizabeth Reynor, saudar os acadêmicos aqui presentes, as demais autoridades já nominadas, a todos os presentes, enfim, que me honrem, que me deferem com a gentileza de vir ouvir uma fala de um não especialista, mas sim de um admirador, seja da obra
em causa, né, na sua efeméride dos 80 anos, Raízes do Brasil, seja do incontornável Sérgio Buarque de Holanda na historiografia brasileira. Mas esses agradecimentos também não poderiam deixar de ser dirigidos a Rogério Tavares pela sua mais do que generosidade, né? Enfim, por alguma coisa que pode e certamente irá comprometê-lo, né? De não ter feito uma escolha muito ajuizada para quem deveria falar e mais, né, está à altura deste evento tão importante, dessa comemoração tão singular, especificamente singular. Agradecimentos também a um amigo. Ele fez questão de insistir, e eu tenho muita honra, né, nessa qualidade de ser distinguido, né, por Amilcar Viana Martins Filho, né, com o nosso convívio, mais do que acadêmico, um convívio que a mim sempre enriquece em todo sentido. Deu para notar pela forma, pela ênfase, principalmente pelo rol, né, de atributos que ele me confere, que isso é mesmo fruto, repito, né, de uma amizade muito estreita, mas seja como for, ficam aqui os meus agradecimentos, Amilcar, a essa referência. Bem, eu não passo, então, não a uma leitura, assumo o compromisso, como já desde logo, quando recebi o convite, né, de que esta fala seja traduzida em forma impressa, né, para publicação, independentemente de ser gravada. Eu dividi essa exposição em alguns tópicos, não são tão expressivos, mas, de qualquer maneira, me permitiriam dar uma visão um pouco inicial do próprio autor, para depois entrar não numa análise vertical, mas em algumas considerações, né, genéricas sobre Raízes do Brasil. Me permitem recapitular aqui alguma coisa que é sabida de todos, né? O que eu estou iniciando nesses dados biográficos de Sérgio Buarque de Holanda, né, nascido em São Paulo em 1902, cidade na qual também ele acaba por falecer em meados de 1982, né? Uma formação inicial em Direito na antiga Universidade do Brasil, mas uma profissão que ele exerceu praticamente uma única vez, quando se transfere por poucos meses para Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e lá, pela formação jurídica, é convocado por uma autoridade para servir de promotor ad hoc, se me permite a expressão, num determinado júri, experiência que ele sempre não execra, mas que, diz ele, é uma primeira e única, né? Porque, na verdade, o exercício do jornalismo e, nos primeiros anos, da crítica literária, falar, né, ainda mais na condição de alguém formado em História, sempre fica o viés, né, a vertente do Sérgio Buarque como historiador, mas penso que não enfim, lateral insistir também no Sérgio Buarque crítico literário, no Sérgio Buarque estudioso da literatura, né, alguém que foi apodado aí por Tristão de Ataíde logo nos primeiros anos do movimento modernista como alguém que já tinha lido tudo, né, e que, portanto, se qualificava como um crítico de boa estirpe. Não fosse ele também o criador, nessa mesma área, da revista Claxon, né, com o seu amigo dileto e até que a morte os tivesse separado, estou me referindo a Prudente de Moraes Neto, não é? Uma convivência com os modernistas, embora ele próprio não se intitulasse, e certamente não o era, né? Mas uma proximidade muito estreita, né, com modernistas no sentido amplo, e não estou me referindo só aos modernistas brasileiros. Mas um fato marcante, penso que aqui já podíamos caminhar em direção à raiz do Brasil, é a viagem que ele faz para Berlim,
numa permanência de 1 ano e meio, entre meados de 1929 e 1930, onde, a convite, né, do jornalista Assis Chateaubriand, ele assume, né, uma espécie do que hoje chamaríamos um posto de correspondente na Europa, escolhendo aí entre Polônia, Rússia e Alemanha a sede dessa função. Opta por se fixar em Berlim e lá esteve, como eu disse, há 1 ano e meio. Isso é marcante por algumas razões que vou tentar expor logo em seguida. No seu retorno ao Rio de Janeiro, esse jornalista e esse escritor já começa a manifestar nitidamente a sua vocação para a área de história. Embora publicando livros, e obviamente o primeiro deles, e eu não estou considerando um livro de história, Raiz do Brasil, em 1936, a condição de historiador lhe é facultada formalmente, se eu posso assim chamar, no momento em que ele assume a Cátedra de História da Civilização Brasileira na Universidade de São Paulo, mas isso só vai ocorrer em 1958, defendendo uma tese que também eu iria consagrar, que é a Visão do Paraíso, publicada, já ensaiada no ano anterior, em 1957. Sabemos todos, porque isso são fatos mais recentes, da sua aposentadoria voluntária, em solidariedade aos professores da USP caçados pelo regime militar, pela ditadura. E um último dado que me parece importante ser considerado, embora isso não interfira na obra, mas é importante considerar para o homem Sérgio Buarque de Holanda o seu papel de um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980. De modo que eu tomaria, nessas palavras iniciais, depois de falar um pouco dessa biografia, de dizer que esse é um autor que se prima, ou que se marca pela rigidez, pelo rigor intelectual e, ao mesmo tempo, felizmente, a meu ver, se eu posso assim avaliar, ajuizar, como uma irreverência na vida cotidiana, conciliando, então, esse intelectual tão austero e erudito, com um leitor ávido de Luluzinha, segundo o depoimento dos seus familiares, ao mesmo tempo que é sabidamente, e desde os seus tempos de jornalismo no Rio de Janeiro, um boêmio, um homem de uma rara vitalidade, um intelectual, portanto, no mínimo, inquieto aí, se não fosse também um participante da vida ativa, um participante ativo da vida política por todo sempre. Raiz do Brasil, a obra. Só para abreviar, e se for o caso, poder comentar posteriormente, eu tentaria rotular aquilo que é já sabido dessa ser uma obra caracterizada como um ensaio interpretativo, onde a ideia original já vinha de anotações que ele levara para Berlim, com um projeto bem mais amplo, a que ele próprio intitulou Teoria da América. E, em Berlim, ele verticaliza essas anotações, até porque frequenta, motu próprio, algumas disciplinas da área de História na Universidade de Berlim, convive com historiadores berlinenses, e ele próprio diz, e cito, do que não me livraria depressa ao voltar ao Brasil, era do projeto da Teoria da América, pois justamente durante a estada no estrangeiro, naqueles meus tempos alemães, ela principiará a ganhar forma definitiva. O contato de gentes, terras, costumes, em tudo diferentes do que até então eu conhecia, pareceu favorável à revisão de ideias velhas e à busca de novos conhecimentos que me ajudassem a abandoná-las ou a depurá-las. O fato é que, apesar desse testemunho,
a volta, o regresso ao Rio de Janeiro, repito, em finais de 1930, faz com que ele comece gradativamente e de maneira explícita, posteriormente ele depõe sobre isso, né, a se afastar da literatura e do jornalismo. Por isso, e evoco aqui uma das suas discípulas diretas e a sua sucessora na cátedra na Universidade de São Paulo, Maria Odila da Silva Dias, que diz: Raízes do Brasil é um livro elaborado no decorrer de muitos anos de atividades jornalísticas, de ensaísta, de crítico literário, e foi fruto de um longo processo de maturação, de afinidades intelectuais e de inquietações políticas. Em que contexto surge esse livro em 1936? É preciso, né, retroceder aí os primeiros anos do século XX e passo, né, a voo de pássaro, por isso apenas a citação, para entender que nesse contexto aí não é um contraponto, mas ele no fundo está dialogando com estudos do pensamento político e social brasileiro, fundamentalmente com 3 autores aos quais ele você não diria que estabelece uma tese antitética, não é? Mas um diálogo frutífero, e eu estou me referindo a Manuel Bonfim, a Alberto Torres e principalmente a Oliveira Viana. Não é? No fundo, a ideia de intérpretes do Brasil como uma constante, ele próprio sendo um deles. Não é? Ou seja, entender como ainda hoje, como nós brasileiros nos compreendemos, nos pensamos, procurando, portanto, nos explicar. É óbvio que essa é uma vertente do modernismo brasileiro, né? Uma vertente inquiridora da nossa identidade, do processo de formação da sociedade e, principalmente, do Estado brasileiro. Não por acaso, né, e desde esse primeiro momento aí, né, essa inquietação intelectual vai aguçar o mercado editorial, e é só para relembrar algumas iniciativas importantes, né, que se fazem nessa ocasião, ou seja, em 1931, o advento dentro da companhia da Editora Nacional, né, o advento da coleção brasiliana, que tanto marcou, nas suas centenas de títulos, tanto marcou a inteligência brasileira. Mas em 1931 também é o surgimento da editora José Olímpio, na qual, em 1936, né, se inaugura uma coleção chamada Documentos Brasileiros, e o livro inaugural é exatamente, né, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Não por acaso também, essa coleção é dirigida por Gilberto Freire, né, que é o autor do prefácio e, portanto, uma íntima associação com a sua obra, a obra de Freire, de 3 anos antes, Casa Grande e Senzala, e, como sabemos todos, há uma tríade aí sempre consagrada na historiografia, ou seja, né, Casa Grande e Senzala, em 1933, Raiz do Brasil, em 1936, e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, em 1942, como sendo, dentro desse contexto, né, que eu estou chamando aqui, desse conjunto de obras de interpretação, uma espécie, aí sim uso com toda a cautela a palavra contraponto, àqueles explicadores a que me referi, principalmente Oliveira Viana, Alberto Torres e Manuel Bonfim. O mais festejado dos críticos, né, de raiz do Brasil é, sem dúvida nenhuma, e aqui mais uma das minhas platitudes, né, é Antônio Cândido Melo de Souza. Antônio Cândido diz a respeito de Sérgio Buarque, e mais particularmente de Raiz do Brasil, que ele leu na sua juventude. Há uma diferença de idade que nem sempre a gente considera, mas diz ele: na minha adolescência, e cito, aos jovens, Raízes do Brasil forneceu indicações importantes para compreendermos o sentido de certas posições políticas naquele momento, dominado pela descrença do liberalismo tradicional e a busca de soluções novas, seja à direita, no integralismo,
seja à esquerda, no socialismo e no comunismo. A atitude do autor, aparentemente desprendida e quase remota, era, na verdade, condicionada por essas tensões contemporâneas para cujo entendimento oferecia uma análise do passado. O seu respaldo teórico prendia-se à nova história social dos franceses, à sociologia da cultura dos alemães, a certos elementos de teoria sociológica e etnológica também inéditos entre nós. No tom geral, uma parcimoniosa elegância, um rigor de composição escondido pelo ritmo despreocupado e, às vezes, sutilmente digressivo, que faz lembrar Simmel e nos parecia um corretivo àquela chamada abundância nacional. Em resumo, em que contexto, afinal de contas, surge ou é veiculada Raiz do Brasil? Cito aqui Pedro Meira Monteiro e Lina Schwartz, quando afirmam: o que estava em questão quando Sérgio Buarque escreveu Raiz do Brasil e publicou o livro em 1936, era o alcance e a relativa impotência do pacto representativo do liberalismo no período entre guerras. Crise, aliás, que mal ousamos discutir em nossa contemporaneidade, talvez porque hoje, estão se referindo ao livro deste ano, porque hoje, passadas umas tantas décadas da experiência de totalitarismos, saibamos bem o que significa apostar todas as fichas no Estado orgânico. Seja como for, e de toda forma, no lançamento do livro, é bom que se diga, ele não causou grande impacto. Qual é a sua trajetória? 36, 48, 56, 63 e uma quinta edição com o autor vivo em 69. Traduzido por para pelo menos 7 idiomas, sendo que a versão italiana tem dois momentos específicos, incluindo aí japonês e o chinês. E hoje, embora com o autor vivo 5 edições, hoje totaliza 28, sendo um verdadeiro best-seller na medida em que se contabilizam 250 mil exemplares vendidos. E não é por acaso, não é, que essa venda se faz pelas datas, não é? É muito óbvio que ela se faz principalmente nas últimas edições, nas edições mais recentes. A Raiz do Brasil é o primeiro e o mais inspirador de outros livros do autor, nos quais é inequívoca a presença de raízes. Quem leu Monções, que é o primeiro livro a seguir, de 1945, ou Caminhos e Fronteiras, de 57, vê nitidamente a presença e a influência de Raiz do Brasil. A não esquecer também, se saímos da colônia e passamos para o Império, o magistral 7º volume da História Geral da Civilização Brasileira, dirigida por ele, Sérgio Buarque, onde, né, é o volume único em que ele só se responsabiliza por toda a redação e, de fato, eu não retiro, né, o qualitativo do magistral da monarquia ao império. E não falo das traduções. Também não caberia referência a artigos, prefácios, estudos introdutórios, então, excepcionais, como as Memórias de um Colono no Brasil, de Tomás Davates, e o prefácio, né, erudito, como sempre, às obras econômicas do bispo pernambucano Dom José Joaquim da Cunha Zeredo Coutinho. A salientar ainda, e não obstante ser sempre referenciado, como eu disse, e nominado como historiador, Sérgio Buarque tem uma importância como autor de textos literários. Não vou desfiar o rosário, mas não posso deixar de mencionar Quando Nada, Cobra de Vidro, Tentações de Mitologia e, em particular, os seus estudos sobre literatura colonial em deferência maior, ou com uma referência maior aos Árcades Mineiros, né, e a sua também monumental análise da obra de Cláudio Manuel da Costa. Repito, Raízes não é a obra mais conhecida, é a obra mais conhecida e divulgada de Sérgio Buarque. No entanto, é a obra de juventude. Não é o mais denso,
não é o mais consistente e, a meu ver, nem o mais penetrante de todos os seus estudos. Ele próprio chega a alimentar e a reiterar uma certa refração por essa autoria. E diz, em 48, quando da segunda edição, né, em menor escala nas revisões de 56, 63 e 69, que é o texto definitivo, né, ele se torna o mais implacável dos seus próprios críticos. Numa palestra que fez na insuspeita Escola Superior de Guerra, em 1967, e o ano também não é despiciando, marcado por um tom de autocrítica, diz ele, e cito, se me fosse proposto refazer agora aquele livro de boa-fé, eu com certeza me recusaria a fazê-lo. Ainda considero válido muito do que então escrevi, quando o escrevi, mas houve, no intervalo de mais de 30 anos, uma tamanha mudança de perspectivas para mim que melhor seria talvez escrever um livro novo. A diferença está nisso principalmente, que em 1936 eu escrevia como ensaísta. Mais tarde, melhor definir-me, então, como historiador. E é nessa condição que eu gostaria de reescrever ou, como ele próprio anuncia, fazer um novo livro. Maria Odila, já citada, e volto a ela, afirma que devemos reter Raízes do Brasil como sendo uma obra que já continha as fontes de conceituação das suas obras futuras, às quais Sérgio Buarque acrescentou gradativamente a mestria do estilo que foi aperfeiçoando com uma tenacidade pela vida afora. Neste livro, descortinava um abismo entre as instituições políticas, copiadas do liberalismo europeu, a serviço de grupos oligárquicos, e as necessidades do país, fruto de um longo processo de formação colonial. Aí, evocando o próprio autor, diz, um aparelhamento político que se empenha em desarmar todas as expressões menos harmônicas de nossa sociedade, em negar toda a espontaneidade nacional. Fecham-se as aspas. O conteúdo de Raiz do Brasil. Já disse Antônio Cândido, livro curto, discreto, de poucas citações. 7 capítulos, não vou me deter neles, mas anuncio os títulos. Fronteiras da Europa, Trabalho e Aventura, Herança Rural, O Semeador e o Ladrilhador, o quinto e tão festejado, O Homem Cordial, sexto, Novos Tempos e, principalmente, o último, Nossa Revolução. Não vou, pelo menos por enquanto, me deter nessa análise, mas entendendo aí, como dá para perceber pelos próprios títulos, né, um somatório, ou seja, círculos concêntricos, como já foi chamado por alguém, em que os 2 primeiros capítulos servem de pilar, né, de pilares para o terceiro e para o quarto, porque o essencial vem no quinto, embora a proclamação, né, esteja contida fundamentalmente no sétimo, e é sempre o sétimo que ele tem como referência na reelaboração em 48, em 56, principalmente nessas duas, na segunda e na terceira edições. Bom, em resumo, o que o livro busca? Busca compreender a prevalência da pessoalidade nas relações sociais existentes no nosso país, a ambiguidade entre espaço público e espaço privado, uma constante que é a interpretação de Sérgio Buarque, seja respaldando-se na história, na sociologia, na ciência política. Para tanto, faz ele o uso do conceito, ou dos conceitos de tipos ideais, com destaque para o já anunciado e sempre proclamado homem cordial, de forte repercussão, de contínua repercussão, e creio que até os nossos dias, a despeito das infindáveis discussões que ele próprio promoveu e, né, logo do primeiro momento, repito o termo, a sua refração
no esclarecimento que presta, desde logo, a Cassiano Ricardo, numa correspondência que é reproduzida a partir da segunda edição, para esclarecer o quanto, né, o emprego dessa terminologia, na sua polissemia, para ele tinha uma clareza, enfim, cristalina. Seja como for, não podemos pensar aí nem retratar o Sérgio Buarque de Raiz do Brasil, em especial na sua primeira edição, como se fosse ele, desde então, um arauto da democracia popular. Os laços teóricos e o método mostram muito isso. Adotados por Buarque de Holanda em Raiz do Brasil, mostram muito isso. Em geral, ele refutava em fazer exposições teóricas. Suas obras eram cuidadosamente construídas, arquitetadas e arduamente elaboradas. Raízes do Brasil, e lanço mais uma vez mão aqui de Maria Odila da Silva Dias, quando diz: Raiz do Brasil prima por sua inteireza de estilo, polêmico e cheio de alfinetadas para os modernistas ou pensadores acadêmicos do seu tempo, é obra de uma sofisticada conceituação. Os movimentos de negação, o paralelismo que orientam o livro e os de contrastes que ele acentua, demarcavam os capítulos nas chamadas espirais concêntricas, em que se iam articulando uns aos outros, num processo cheio de ritmo e direcionado no sentido de compor um devir orgânico. Mas essa primeira edição, 36, é uma interpretação da nossa identidade, da dita identidade nacional, à luz da sociologia weberiana e do historismo alemão. Antônio Cândido afirma que Raiz do Brasil é construída sobre uma admirável metodologia dos contrários, que alarga e aprofunda a velha dicotomia da reflexão latino-americana. Em vários níveis e tipos do real, nós vemos o pensamento do autor se constituir pela exploração de alguns conceitos polares. O esclarecimento não decorre da opção prática ou teórica de nenhum deles, mas pelo jogo dialético de todos. A visão de um determinado aspecto da realidade histórica é obtida, no sentido forte do termo, pelo enfoque sistemático dos dois. Um suscita o outro, ambos se interpenetram e o resultado possui uma grande força de esclarecimento. Nesse processo, afirma Cândido, Sérgio Buarque de Holanda aproveita o critério tipológico de Max Weber, mas modificando na medida em que focaliza pares e não pluralidades, o que lhe permite deixar de lado o modo descritivo para tratá-los de maneira dinâmica, ressaltando principalmente a interação ou a sua interação no processo histórico. Ouçamos, então, o próprio autor a respeito da sua obra. Estou me referindo aqui a um depoimento que ele faz, que está transcrito na apresentação do livro Tentativas de Metodologia. Diz Sérgio Buarque: os livros de Weber e um pouco as lições de Meineck, aulas de quem ele assistiu na Universidade de Berlim em 29 e 30, indicando-me novos caminhos, deixarão sua marca na minha teoria da América, o malfadado livro que nunca foi escrito. Porém, quando voltei ao Brasil em 1930, trazia um calhamaço de 400 páginas. Dele tirei o essencial de um estudo histórico encomendado por Cláudio Gans para uma revista. Está se referindo aqui à publicação de uma forma embrionária ainda não mais do Teoria da América, mas sim do futuro Raiz do Brasil. Está se referindo a um artigo que ele intitulou Corpo e Alma do Brasil, publicado na revista Espelho. Título esse, Corpo e Alma, que foi execrado por um amigo fraterno que tinha, ninguém menos do que o poeta Manuel Bandeira. Alguns anos depois, saiu o livro, diz ele, com quase 2 capítulos tomado a esse artigo, publicado em Espelho. Todo o restante foi redigido de novo, sem nada que lembrasse a minha teoria da América, e já agora se chamando Raízes do Brasil.
Maria Odila afirma: pode-se dizer que toda a sua obra foi construída em torno do conceito de tempo, continuidade e mudança no processo de vir a ser. As tensões entre as palavras e os conceitos, explorar os múltiplos níveis de atividades humanas em suas mútuas interseções, reconstituir a singularidade brasileira entre os diferentes povos, a partir de uma urdidura de pormenores significativos que abraçavam totalidades, eram os passos do método trabalhoso de Sérgio Buarque, eminentemente criador. Ou seja, uma redação explicitando o dualismo, tecendo jogos de oposições, construindo e pautando-se por antinomias. Em suma, um requintado, a meu ver, exercício redacional sempre marcado pelo que Cândido chama dialética dos contrários. A forma, ou seja, permanências e mutualidades e mudanças em raiz do Brasil. Em primeiro lugar, há que assinalar uma certa plasticidade do autor. Cada edição, e já me referi aqui que em vida foram 5, corresponde a um momento da vida do autor e, por decorrência, reflete o entorno político-social e mesmo reflete o seu pensamento. As 5 edições, especialmente as 3 primeiras, expressam e retratam as concepções ideológico-políticas e as questões nacionais com que Sérgio Buarque de Holanda se deparava nos diferentes momentos dessas publicações. Significa dizer, então, que ainda que a essência de sua proposta não fique maculada, a raiz do Brasil foi recebendo modificações a cada edição, inclusive com constrangimentos a que o autor esteve sujeito. Já citei a famosa celeuma com Cassiano Ricardo, mas principalmente a apropriação que faz um jurista, tão conhecido de todos, não é? Almir de Andrade, um dos ideólogos do Estado Novo, que literalmente se apropria de Raiz do Brasil como se fosse um texto ligado ao regime, não fosse o fato de que, nesse período, pós-Berlim, Sérgio Buarque foi funcionário público, como muitos outros intelectuais, no caso específico dele, inicialmente no Instituto Nacional do Livro e depois na Biblioteca Nacional. Não entra em considerações, isso já é bastante publicado, mas, enfim, essa repulsa que ele sempre manifestou dessa associação, o que eu chamei aqui de apropriação, que Almir de Andrade faz da raiz do Brasil, como se integrando ou legitimando o Estado Novo criado um ano e pouco depois da publicação de Raízes do Brasil. O fato é que essa obra, que pouco ultrapassa a 150 de páginas, na segunda edição tem aí inseridos 116 novos parágrafos, um acréscimo da ordem de 1/3 do total da obra. E não estou apenas fazendo um estudo quantitativo. Para quem se debruçar sobre isso, poderá constatar aí a pertinência, ou melhor, a variação desses parágrafos em relação à própria interpretação, ainda que a espinha dorsal do livro não fique prejudicada. Se os autores mudam, e aí estou me apropriando, aí sim sou eu me apropriando de 2 novos autores, que numa edição, é a última que saiu e que vem compilando uma série de estudos sobre Sérgio Buarque, no geral e em particular de Raiz do Brasil, que é essa edição crítica recente da Companhia das Letras, preparada por Pedro Meira Monteiro e Lilian Moritz Schwartz. Dizem eles na introdução: se os autores mudam também os livros e que podem se alterar. Até mesmo os clássicos. Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, é um dos exemplos mais evidentes de um livro feito de voltas e reviravoltas,
muitas delas fundamentais. Estamos diante de um texto que não descansa, que foi várias vezes revisto, aumentado e recortado pelo autor, sempre em diálogo com seus diferentes contextos de publicação. Além do mais, foi lido a partir de perspectivas distintas pelas muitas gerações que aprenderam a entender o Brasil com raízes do Brasil nas mãos e que foram sendo adicionados e que lhe foram, adicionando novos sentidos e interpretações. De toda forma, creio não estar totalmente equivocado em arriscar dizer que a reescrita, ou se quiser, a reescritura, era uma constante no exemplar exercício do ofício de historiador praticado por Sérgio Buarque de Holanda. De um lado, reescrita ou reescritura de obras estrito sensu. De outro, na condição de aproveitamento que Sérgio Buarque fez de algumas das ideias ou da própria arquitetura de raízes do Brasil na sua produção historiográfica posterior. A revisão destaque-se, com perdão da má palavra, não sei se um neologismo, de uma revisão contemporaneizada, ou seja, uma permanente integração da contemporaneidade aos seus sucessivos textos. A não esquecer também a vontade e o exercício constante de uma autossuperação de investigações e de estudos. Ao morrer, Sérgio deixa inconclusos, por exemplo, vários textos, dentre os quais quero salientar aqui aquilo que ele próprio já arquitetava como 2 livros distintos, já com títulos, o primeiro chamando-se O Pássaro e a Sombra, o segundo, A Fronda Pretoriana, repetindo, portanto, títulos de capítulos do 7º volume da História da Civilização Brasileira, geral da civilização brasileira, mas, portanto, adensando e, como eu disse, verticalizando o que já estudara, e é um exemplo, me parece, infelizmente, esses originais ainda estão para ser publicados, estão inconclusos, mas deveriam ser publicados, com os quais buscava rever, ampliar e verticalizar as primorosas análises que levaram a efeito da monarquia à república, reputado por muitos como seu melhor trabalho. E já caminhando para finalizar. O que é um livro clássico? É incontornável voltar a Calvino, quando diz que clássico, dentre as suas afirmativas, clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Raiz do Brasil, uma obra clássica, clássico de nascença, expressão cunhada e a todo tempo reiterada por Antônio Cândido desde a 3ª edição, em 1969. Reiterada por ele próprio, Cândido, em 86, nas comemorações do 50º. Há toda uma citação aqui que, enfim, se for o caso, depois posso voltar a ela, mas para não ficar enfadonho. Outro, no entanto, é o entendimento de um numeroso grupo de estudiosos de Sérgio Buarque na atualidade. Não são eles historiadores de formação, mas sim analistas do pensamento político e social brasileiro, que, a par de considerarem o que fazem, e fazem muito bem, as chamadas arqueologias do texto original, de 1936, consideram, e a título de uma das obras, Raiz do Brasil, como um clássico por amadurecimento. E creio que o título já diz tudo. Assim, o interesse na análise de Raiz do Brasil, cumpridas 8 décadas do seu advento, já seria uma razão superveniente, se me permitirem até superlativa, para que ela pudesse ser aqui e hoje festejada. Principalmente para ser lida ou relida. Afinal, voltando mais uma vez a Calvino, a obra clássica é aquela que nunca lemos, estamos sempre relendo. E agora sim, para colocar o ponto final, tomo de empréstimo, mais uma vez, Monteiro e Schwartz e concluo. Mas quem é Sérgio Buarque sem Raízes do Brasil?
um grande crítico literário, um historiador erudito que inovou na pesquisa da cultura material e no apuro dos dados documentais. Autor de obras do quilate de Visão do Paraíso, Caminhos e Fronteiras e do Império à República. Mas, sem Raízes do Brasil, ele seria outro autor, sem dúvida brilhante, atento aos debates contemporâneos da teoria da história e da literatura, mas ainda assim seria outro. Nesse sentido, não será exagero supor que Sérgio Buarque de Holanda, ele próprio, é um personagem de Raízes do Brasil, assim como todos nós. Por vezes, nos sentimos personagens de uma história que nos ultrapassa e que não podemos controlar. Muito obrigado. Agradeço em nome da Academia essa bela conferência proferida pelo professor Caio Boschi em favor dos 80 anos, da celebração dos 80 anos da obra Raízes do Brasil. E agora eu queria abrir um pequeno espaço de interação entre o conferencista e o público que quiser se manifestar, que quiser formular alguma questão, que quiser, de algum modo, se pronunciar. Eu queria pedir que o fizesse no microfone, eu vou colocar o microfone para o público, para que o áudio seja devidamente captado e beneficie a nossa gravação. Alguém? Professor Amilcar. Professor Caio Boschi, esse é uma obra controvertida do Sérgio Buarque de Holanda, que gostava de brincar no final da sua vida, que ele era mais conhecido como pai do Chico Buarque do que como... Enfim, mas esse livro é uma brincadeira dos estudantes da Faculdade de Filosofia, que era um livro que era classificado como botânica, porque Raiz do Brasil. Mas, enfim, o que eu queria, de fato, comentar é o seguinte. Você citou especificamente 2 capítulos do livro. O provavelmente mais famoso é quando ele fala do homem cordial, que me parece que uma das razões da sua fama é uma compreensão equivocada do sentido da palavra, do sentido cordial, não é de gentil, de amável, né? É uma interpretação equivocada, mas o que realmente me impressiona, e agora eu estou arriscando de falar de memória de muitos anos atrás. É o capítulo dele, o semeador e o quadrilhador, e o ladrilhador. Este eu me lembro, ainda como estudante no curso de graduação de História, que me impressionou, que é o capítulo que mais me impressionou, que, se não me engano, aí eu quero confirmar e que me corrija se a minha memória, enfim, se eu não estou tão gagá feito pareço fisicamente, que é uma comparação entre a sociedade colonial portuguesa e espanhola, né? E me parece absolutamente magistral essa ideia do colonizador espanhol de uma forma mais sistemática de ocupação e de organização, sobretudo das cidades coloniais. Então, esse é o capítulo que eu tenho como lembrança clara, que mais vivamente me impressionou, e não sei se o professor Caio Boschi compartilha dessa minha opinião. Apenas isso. Obrigado. Em termos
Em termos históricos, eu estou inteiramente de acordo. Como você citou aí no final, quer dizer, essa contrastação entre o processo de colonização espanhola com o português na América, né, explorando fundamentalmente o viés aí da urbanização, a distinção, né, da forma pela qual, né, a linearidade, o quadrangular, né, e a forma, segundo ele, né, um pouco indistinta, desordenada com que a colonização portuguesa, não posso dizer constrói, enfim, dá origem ao seu povoamento, não é? E daí essas contradições que temos até na toponímia, não é? Todas essas ditas cidades históricas, afinal, um erro, né, já na própria expressão, porque toda cidade é histórica. Mas, enfim, nos arraiais, nas vilas, né, do período colonial, nada mais sinuoso e irregular do que a bendita Rua Direita, que invariavelmente é a rua principal, né, dessas localidades, né? Mas eu acho que, Amilcar, mais do que isso, é transportar para cá, como eu disse, como é uma concatenação, um imbricamento entre os vários capítulos, e esse já é o quarto, no fundo o que ele está voltando é o anúncio daquilo que escoaria, né, no quinto capítulo, dessa noção do processo de colonização português ser marcado por algumas características. Como se faz uma generalização, e é o caso, afinal, foi a primeira coisa que eu disse, é um ensaio interpretativo. E quando se generaliza, sempre se peca, tá? Sempre, depois, como diz, renego, entre aspas, né? Porque, na realidade, o trabalho do historiador não me permitiria fazer certas afirmativas que o gênero ensaio permitiu, né? Ou facultava, não digo permitiu, mas facultou a ele. Mas, enfim, o que é que vem aí nesse diapasão e que vai, como eu disse aí, chegar ao coroamento no quinto? É que uma dessas noções genéricas, né, do processo de colonização é essa forma impessoal, né, que a colonização portuguesa não tem, ou melhor dizendo, né, a afetividade, a proximidade, a cordialidade no sentido de cordes, coração, não é? Em contraponto à razão, ou aquilo que ele mesmo chamava a polidez, não é? A educação, e aí sim a impessoalidade, né? A afetuosidade acima de tudo, e contrastando com a própria noção de violência, não é? Que aí sim chega ao homem cordial. O mal... Gilberto Freire também retoma um pouco esse conceito. Já tinha feito, porque é anterior, né? E é anterior porque é de 33, né? Embora, quer dizer, a noção de afetuosidade, né? De proximidade, dos ismos que tanto o Sérgio Buarque repelia, né? Em Gilberto Freire me parecem mais acentuados, mais marcados e menos historicizados, né? Ainda que não fosse esse o objetivo de Buarque de Holanda no quarto capítulo. Mas, enfim, do ponto de vista histórico, concordo que o quarto capítulo, né, esse semeador e ladrilhador, ele é fulcral aí para o entendimento do conjunto da obra. Ele próprio diz, os dois primeiros são um esboço do que ele vai defender, né, no quinto e principalmente sempre no sétimo, que é o mais revisto, porque, como eu disse, a cada momento, se não estou em erro, ele se amolda, não é? O pensamento dele mesmo, até como um mecanismo de autodefesa. Olha, não confundam, né, o meu texto com o Estado Novo, não estou legitimando coisa nenhuma. Como é o caso depois, não é? Em 56, nisso que o Antônio Cândido vai chamar a atenção a partir da terceira edição.
não é? Mas também não entender que ele é um apologista, como eu insisti aqui, né? Ele é um democrata convicto, isso eu não tenho a menor dúvida desde sempre na sua trajetória, mas não vamos fazer, não é, da primeira edição de Casa Grande, de Raiz do Brasil, não é, um instrumento ou um texto, não é, apologético aí da democracia, ou como um outro grande amigo dele, que era o Francisco de Assis Barbosa, né, acadêmico e jornalista, dizia, olha, o Sérgio Buarque de Holanda introduziu o povo na história. Olha, antes de Capistrano de Abreu já o tinha feito, não é? Mas, seja como for, não é um homem que está advogando as causas populares, mas não que haja isso de maneira explícita e mesmo de maneira velada na primeira edição. Eu acho que o título desse livro de um jovem diplomata e belo-horizontino, né, Luiz Feldman, filho do Boris Feldman, é muito feliz. Clássico por amadurecimento, né? Porque diz, olha, longe de mim de querer fazer qualquer contestação, né, à figura icônica de Antônio Cândido, mas clássico de nascença, ele está se referindo à terceira edição. Portanto, vamos, né, contextualizar aí e ver que para 36 não é isto. O próprio autor, não digo que renegue, mas o fato de introduzir 116 novos parágrafos, de a própria análise dele, pega o 7º capítulo, que ele é substancialmente diferente da primeira para a segunda edição, mostra que, na realidade, vamos cultuar, sim, mas ter o senso crítico mais apurado, não é? Porque penso que, nesse caso aí de Antônio Cândido e Francisco de Assis Barbosa, né, vai muito da relação pessoal e do próprio momento político em que escreveram, onde era preciso, né, sendo homens todos eles de posição, né, marcar muito claramente a sua postura, as suas ideologias, os seus compromissos democráticos. Professora Nazaré. Caio, eu estou com vergonha de perguntar, porque eu acho que eu estou perguntando uma coisa que talvez seja da minha leitura também. Porque o que eu me lembro, assim, essa interpretação, assim, às vezes bastante ingênua ou às vezes bastante apaixonadamente contrária até a essa exposição sobre o homem cordial que ele vai fazer, você acha que isso decorre porque muitas vezes o leitor está lendo uma determinada edição só do livro? Sem dúvida. Nazaré, exatamente por isso, né, que é muito importante. Em primeiro lugar, eu acho que a contemporaneidade está no fato de que não é eu citei aqui, né, uma homenagem sem nenhum paroquialismo ou provincianismo de citar um belo-horizontino, mas é porque é um trabalho de qualidade, eu reputo de muito boa qualidade. Mas afora ele, não é, se a gente pegar essa edição crítica que a Companhia das Letras lançou, tem aqui uns 10 estudiosos de raiz do Brasil. Não é? Então, acho que a contemporaneidade que eu estou dizendo, a atualidade, melhor dizendo, da obra, está na razão direta também de ainda hoje, né, ele ser um texto que causa um certo, aí sim, agora sim, um impacto ou um sabor na leitura, né? Mas creio que, e é uma coisa que eu próprio custei, né, a introjetar essa dificuldade que temos em ler a primeira edição e as outras. Porque, invariavelmente, aí, olha, eu que falei que quando se generaliza, se peca, sou eu pecador e já bato no peito para dizer o que vou falar em seguida. Não é? Que, normalmente, o que se lê entre nós é da terceira edição em diante. Não é?
estou fazendo uma generalização, mas o próprio Sérgio Buarque, os críticos dizem, muito raramente alguém faz, né, a leitura da primeira edição. Não é por ser uma raridade bibliográfica, não. É porque, na verdade, as pessoas não têm o cuidado de voltar lá. Né? Então, quem lê o Sérgio Buarque né, nessas edições, principalmente aquelas posteriores à sua morte, né, tem uma ideia e uma sensação, e principalmente, como você pergunta, uma interpretação que me parece não condizem com aquele teor, né, da proposta de 36. É um belo exercício de crítica literária nesse sentido. Essa gente não são críticos, não é? São todos, pelo que vi aqui do perfil, da formação e mesmo do exercício profissional, são cientistas políticos. Não é? Mas, de qualquer maneira, creio que para a crítica literária, a Raiz do Brasil é um prato cheio. Não é? Boa noite, obrigado pela sua exposição, prazer em conhecer o seu trabalho. Eu estou vendo que há um interesse muito grande aí nesse capítulo do Homo Cordial e o senhor traz essa grande distinção do que foi publicado anteriormente para as edições mais recentes. Seria possível o senhor nos esclarecer ou pontuar aquilo que é tão díspare dessas primeiras edições para essas últimas? Olha, como eu estou dizendo... há estudiosos que têm feito isso de maneira mais exaustiva, né? E eu, infelizmente, enfim, pedir que se reporte a essa edição crítica mais recente, porque são pelo menos 10 estudos, e eu certamente pecaria e prejudicaria a riqueza do trabalho que está sendo feito, porque se fosse um ponto, um aspecto, ou essa controvérsia aqui, né, da cordialidade, se antepondo a polidez, da cordialidade, a civilidade, tal, essa seria, não digo fácil de ser dirimida, porque o próprio autor assim o fez. Né? Mas são os cuidados técnicos, né, e mesmo da erudição, porque, repare, se um autor, num texto de pouco mais de 100 páginas, modifica 100 e tantos parágrafos, né, seria leviano da minha parte fazer distinções, porque com toda certeza eu deixaria de fora. Mas, por favor, me remeto então a essa análise crítica, enfim, porque me parece não exaustiva. Os próprios autores reconhecem que ainda é uma primeira tentativa, mas rica tentativa, né, e bem densa na análise com que eles, né, tratam essas diferentes, porque não são só acréscimos, quando eu digo mudanças de 116 parágrafos. A própria vamos dizer, intelecção do que ele imagina. Vou dar um exemplo para não ser evasivo. Né? Fronteiras da Europa. Olha os subtítulos que ele aponta. Personalismo exagerado e suas consequências. Tibieza do espírito de organização, da solidariedade, dos privilégios hereditários. E mais adiante. Sentimento de irracionalidade específica dos privilégios e das hierarquias. Essa proposta, mesmo temática, os subtítulos são dele, muda completamente, né? A estrutura do texto muda, né, nas edições sucessivas, a partir da segunda. Fica bem calcado, bem marcado na terceira. Né? E, como eu disse, a partir da quinta já não há mudanças, até porque o autor, mas na quinta já não há mudanças substanciais. O que ele tenta fazer na quarta, na quinta, é de se posicionar, né, frente, principalmente ao sétimo capítulo, que tem já o sugestivo título, só para recordar, de Nossa Revolução. O que ele está entendendo aí, na atualidade, no momento em que ele reflete para uma nova edição da nossa revolução. Né? Foi onde, respondendo ao Amilcar, dizia que não vamos considerá-lo um democrata popular dentro de sempre, essa incorporação do povo à história, com toda certeza que essa não é uma qualidade do texto na sua forma primitiva. Mas, enfim, voltando, no primeiro capítulo ficou para toda a gente que leu em 36, né, a ideia da tradição ibérica
uma série de características, não só da história portuguesa, principalmente, nem tanto espanhola, não é? Que fixa naquilo que eles chamam da aversão ao trabalho manual, não é? Enfim, um determinado tipo de colonização que é proposto pelos portugueses, em contraponto ao espanhol, aos ingleses e aos... Essa ideia da tradição ibérica ou do iberismo, ela vai cada vez mais se esmaecendo, se dissipando, e ela não é tão central nas outras edições, como foi agora, como era essencial na formulação ou na redação do primeiro capítulo na edição de 36. Muito bem. Queria agradecer muito, professor, pela generosidade com que o senhor acolheu o convite da Academia Mineira de Letras para proferir essa belíssima conferência de encerramento das atividades do ano de 2016 desta Universidade Livre, que retoma os seus trabalhos no ano que vem, sob a liderança da nossa presidente Elizabeth Renault. Em primeira mão, eu já adianto que no ano que vem celebraremos com sessões especiais os centenários de Antônio Calado, do gramático Celso Cunha, do escritor Josué Montelo. Faremos também uma sessão especial sobre 40 anos sem Clarice Lispector, os 80 anos do escritor João Antônio, tão esquecido, os 90 anos de Ariano Suassuna. E eu conto com o prestígio e o apoio de todos para que este ano cultural de 2017 seja tão prazeroso como foi esse de 2016. Mas eu encerro essa sessão agradecendo mais uma vez a presidente pela confiança, cumprimentando os meus confrades aqui presentes e pedindo uma salva de palmas para Caio Boschi. Só eu que tenho que agradecer. Muito obrigado a todos.